Olá, amigos, que todos tenham um dia feliz. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? E hoje, terça-feira, 12 de julho, a lição 3, ela tem como título O Grande Conflito no Deserto. Andar em obediência a Deus é andar em santidade. É longe, do pecado, dos erros, que o Satanás nos induz a fazer. Nosso inimigo procura sempre uma forma de nos atrair para nós cairmos em tentação. E seu desejo de ver o homem na lona, no pecado, é tão grande que ele tentou até mesmo Jesus no deserto. E lembrando, que Jesus estava na forma humana, iniciando seu ministério das águas, do seu batismo, cheio do Espírito Santo, onde ele foi, para o deserto, e nesse grande conflito, entre o bem e o mal, que se instalou depois do pecado de Adão e Eva. E a missão de Cristo, ela foi exaltada pelo princípio ativo, do seu caráter, obediente, submisso ao Deus Pai. Foi tentado por Satanás, mas nunca colocou à prova a Deus. Não deu brechas ao inimigo, não deu brechas a Satanás, que o incitou a usar o poder divino a fim de atender às suas próprias necessidades, e até mencionava passagens bíblicas, porém Cristo não dialogou com ele, não entrou no seu campo de atuação. E isto nas lições é uma lição assim tremenda, para todos nós, para que nós possamos passar por essas lições, e não ser enganado pelo inimigo. Que esses lições sejam assim como um aprendizado, espiritual, e o Espírito Santo pode nos levar a provas, que nos deixam assim expostos assim às tentações de Satanás, para um refinamento assim espiritual, para nós modificarmos o nosso caráter, para nós chegarmos próximos da conduta e nas atitudes de Cristo. Essa lição, ao verificarmos, ali nós vemos que o próprio Deus, ele conduz as pessoas às provações, às situações assim, de aflições, como um ensinamento, como um aprendizado. É claro, que nós temos situações no mundo bastante difíceis, que são provocadas por Satanás, e existem outros, que acontecem, que são provados pela vida, consequências, de nossas escolhas. E mesmo no contexto assim do mundo de pecado, em que nós estamos assim no meio desse grande conflito. Agora, aquelas circunstâncias assim, e provações provocadas pelo próprio Deus, pelo Criador do Universo, é para nós crescermos. E nós temos que passar por essas provações. Agora, a tentação de Jesus, que Jesus sofreu lá no deserto, que ele foi levado pelo próprio Deus, é como um exemplo para nós vencermos o mundo. E Deus não tem prazer em tentar alguém, e não faz isso. Ele não vai induzir um filho seu ao pecado, e sim quem faz isso é o diabo, que é o tentador, porque ele sabe que lhe resta pouco tempo neste mundo e quer levar as pessoas à perdição. Mas Deus quer nos provar. Ele pode nos levar a um lugar que estamos assim expostos ao inimigo e sujeitos à tentação. E foi exatamente o que aconteceu com Jesus no deserto. Lembrando que ele, Jesus, estava em oração, em jejum, em comunhão com o Pai por 40 dias. E ele estava assim fraco, fisicamente. E o inimigo se aproveitou dessa situação para atentar a Jesus.
Quando nós estamos assim expostos assim a fortes tentações, principalmente quando nós estamos em dificuldade, né, no momento ruim, nós temos que ter o entendimento e verificar se nós não estamos no campo do inimigo, por descuido nosso ou deliberadamente por nós mesmos, né? Devido talvez à nossa vontade, nosso querer, pela exclusividade nossa. Aí pode ser que haja realmente uma aprovação dada pelo inimigo. Nós temos que ter em mente que devemos assim fugir sempre da tentação e não se aproximar do inimigo de forma alguma. E se acaso estamos assim em tentações, em ocasiões assim inevitáveis, né? Que nós temos que sempre estar procurando assim comunhão, né, em consagração a Deus, e que com certeza Deus nos dará poder para nós resistirmos, porque Deus tem um propósito para todos nós, e nessa situação Ele tá ali junto conosco para nos fortalecer espiritualmente, para que nós possamos ter maturidade espiritual. Sei que muitas pessoas perguntam, né, por que Jesus, né, não foi tentado, né? Por que Jesus teve que passar por isto? Porque Jesus ele estava se preparando para nos salvar. Ali foi um momento de preparação que o próprio Deus o levou para que porque ele estava na forma humana, para que ele ali naquele momento ele se fortalecesse e a partir dali é que viria a salvação através da cruz do Calvário. E por isso que Jesus não veio assim para ser servido, ou talvez provar a Satanás, talvez provar a sua própria divindade. Não, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate assim de muitos, que está lá em Marcos, no seu capítulo 10, versículo 45. Sua obra, a obra de Jesus, né, ele incluía a vitória sobre o pecado como nosso substituto, né, que morreu na cruz do Calvário por nós. Ele foi o precioso Cordeiro e cumpriu com perfeição o penoso trabalho de sua alma, de salvar a toda a humanidade. Está lá em Isaías, no seu capítulo 53, versículo 11. E ali Jesus, no deserto, ao suplantar aquelas provações, ele nos deu um exemplo de também que nós podemos vencer o mundo, vencer esse mundo de pecado. E mostrou para nós que nós não vivemos só de pão. E nunca devemos tentar o Senhor Deus, nunca, jamais tentar a Deus. E nós podemos assim perceber que as respostas de Jesus dadas a Satanás foram todas das Sagradas Escrituras. E assim foi terminada a tentação e o diabo se afastou, mostrando, né, que as provações ela tem um término e que devemos nos manter firmes em fé com Jesus, sabendo que Ele é o Senhor da nossa vida, aquele que coordena, aquele que comanda, aquele que determina, aquele que nos protege, aquele que passa conosco em nossas aflições. Este é o nosso Jesus. Por isso, meu amigo, minha amiga, você possa aceitar o convite que Jesus faz todos os dias, para você aceitá-lo como Salvador e Senhor, porque Ele veio morrer por mim e por você. Ele quer dar esse presente que chama salvação. E por isso Ele quer te levar, sabe para onde? Para as mansões celestiais. E sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.